Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Já estamos aqui com o Rubson. Gostaríamos de pedir desculpas, né? Houve um mal-entendido em relação ao horário, mas ele já está aqui conosco para fazer a segunda parte da nossa webinar sobre geomorfologia do Nordeste. Eu já pedi, Rubson, aqui que o pessoal fosse fazendo as perguntas, né? Que a gente não conseguiu responder na semana passada. Vou colocar aqui. O Gênison Panta, ele diz: boa tarde, queria que o senhor comentasse sobre a morfogênese das depressões interplanáuticas semiáridas do nosso Nordeste e as ideias clássicas, modernas, de superfície de aplanamento. Boa pergunta, viu? Vamos lá. Só essa já tem que... É um Vamos artigo lá. todo, né, Rubson? Como é o nome dele? Gênison Panta. Janison. Seguinte, não existe concepção moderna sobre as superfícies de aplanamento. Existem as concepções clássicas. Talvez exista uma releitura mais moderna sobre essas superfícies. A superfície de aplanamento, assim, para ser bem simplista, elas funcionam como um trator, com uma lâmina, raspando assim o relevo, tornando tudo plano. Esse é um modelo teórico concebido para áreas de clima mais seco. Todo clima seco tende a ter seu relevo aplanado. O mecanismo gerador da superfície de aplanamento, de acordo com King, não é? Seria esse clima tropical com a tendência de maior aridez, um pouco mais seco, e que conduziria à elaboração de um relevo plano. Classicamente, as superfícies do Nordeste brasileiro, se é que essas superfícies existem, o Nordeste brasileiro foi encarado como disposto em níveis de superfícies. Uma superfície mais antiga, não é? Que foi praticamente já arrasada, que praticamente já não existem mais, e mais outros três níveis de superfícies mais recentes. Cada superfície dessa é associada a um ciclo de aplanamento, e cada ciclo de aplanamento desse iniciado com um pulso de soerguimento. Essa é a concepção clássica, né? Você só ergue, altera os níveis de base, aplana. Só ergue, aplana. Só ergue, aplana. O resultado disso é um relevo disposto em degraus. Bom, existem várias limitações acerca dessas concepções hoje em dia. É um modelo, e como todo modelo, o que há de interessante nele é que, teoricamente, você estuda um modelo, você olha para o relevo, as coisas às vezes parecem encaixar muito bem, mas as idades não batem. Isso tem quebrado as pernas dessas concepções clássicas. Como assim as idades não batem? Porque é o seguinte, se o modelo de superfície de aplanamento for aplicado, funciona assim, ó. Vamos lá. Subiu, aplanou. Subiu de novo, em outro nível de aplanamento. Aí aqui já forma um degrau. Quanto mais alta for uma superfície, mais antiga ela é, porque mais ciclos de soerguimento ela pegou. Quanto mais baixa, mais nova ela é. A coisa não funciona assim. Nós temos os maciços Porto Alegre, Martins, Santana aí no Rio Grande do Norte, estão na cota 800, 900 metros de altitude e são cenozoicos. Você tem superfícies antigas, como a borda da bacia Potiguar, exumando em Selbergs pré-cretáceos. Então, essa história de quanto mais alto, mais antigo, mais novo, mais recente, como preconiza o modelo, não nos serve mais. O modelo é clássico, o modelo clássico nós precisamos compreendê-lo, analisá-lo, ele teve uma relevância histórica muito importante, mas ele não serve mais para explicar o relevo hoje, em virtude, sobretudo,
desses dados novos associados, a idade das coisas, a idade, a termocronologia, e dois, a tectônica também, porque ele não considera os efeitos diferentes da tectônica. Certo? Ele considera a tectônica impulso, soerguendo tudo, gerando ciclo de apanhamento. Nós não sabemos bem se é assim, né? Pode ter pontos que você teve uma tectônica muito mais ativa e muito mais intensa do que outros pontos. Então, se você quiser um artigozinho meu muito simplista na revista de Geografia do Recife, discutindo um pouco disso, da superfície de aplanamento e visitando algum dessas ideias. Uma coisa bem simples, bem inicial, se for o seu caso, você pode dar uma olhada. Um artigo antigo já deve ter uns 2000, não, desculpa, 2010, 2011, alguma coisa assim. Ok? Perfeito. Ok, Robson. Vamos aqui ainda ver o restante das perguntas. Muita gente dando boa tarde aqui. Boa tarde a Josinaldo, Douglas Medeiros, Wesley Rodrigues, Jean Carlo, Kedna Tavares. Muita gente aqui já conosco. Vocês podem ir aproveitar aqui o homem para fazer as perguntas, viu, gente? Daqui a pouco vai ter que terminar, que ele tem uma reunião agora de 4 horas, né, Robson? Saulo, tinha uma pergunta aqui sobre programas que eu usava para fazer os desenhos, que eu sinto que eu não... Será que a pessoa está aí? Não sei se a pessoa tá, mas se você quisesse fazer uma nova explanação sobre isso, é muito interessante. Enquanto o pessoal vai perguntando, né? Isso. Tudo bem, os programas, pessoal. Primeiro, nós pegamos uma imagem SRTM e editamos-as num software desses Global Map, ArcGIS, só para colocar 2D em 3D. Você pega uma imagem SRTM, 2D, bota em 3D, bota numa posição que você acha bacana, legal, dá um print, salva, leva para o Corel. No Corel você vai desenhar. Aí você vai desenhar por cima. Assim que, pelo menos, eu faço os blocos de diagrama em escala. Um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. É fácil, porque aí você consegue extrair exatamente aquilo que você quer mostrar. E alguém pode perguntar, mas por que você não usa o bloco de diagrama do SRTM, já colorido, bonitinho? Às vezes, aquelas texturas, aquelas cores, elas tornam a figura bonita, mas com excesso de informação. Você desenha por cima, mas em tom de cinza ou preto e branco, aquilo ali vai mostrar muito mais coisa que você quer enfatizar do que a figura colorida. Então, geralmente, uso Corel ou até desenho à mão livre quando eu quero fazer alguma coisa esquemática, sem necessariamente o rigor da escala. Você vai vetorizando mesmo, né, Robson? Vetorizando. Eu pego um bloco de diagrama feito no ArcGIS ou no ArcScene, desculpa, no Global Mapper, e vou vetorizando, mas vou vetorizando aquelas linhas principais do relevo que me interessam. Entendendo? Porque aí você, por exemplo, vamos supor que você faz lá das suas dolinas no Barreiras. Seria interessante você fazer pequenas marcações no relevo em torno das dolinas para quando você apagar a imagem, as linhas que você desenhou darem a impressão de concavidade. É a câmera aqui. Concavidade, assim, ó. A coisa está côncava, que é uma dolina. Certo? Aí o cara tem que ter um pouco de noção de desenho também, né? Você é um cara que desenha muito bem. É só um pouquinho, só um pouquinho. Não precisa ser um desenhista. Para fazer isso, não precisa ser um desenhista. É só um pouco de habilidade, porque é cobrir. Você vai cobrir uma figura. Entendi. Ô, Robson, e a questão do que tem subsuperfície? Um dos meus orientandos, o Caio, ele fez o curso com você lá no Sinagel, e ele já aplicou na tese dele, que vai ser defendida logo mais, que é sobre as dolinas aqui do Barreiras, mais relacionada à questão do risco. E uma das coisas que ele fez foi também, que você faz, é representar no bloco diagrama as formações geológicas. Nesse caso, você utiliza o Surfer para
incrementar essas informações ou é algum outro programa? Certo. Quando eu tenho. Não utilizo o Surfer, conheço, mas utilizo. Quando eu conheço dado de subsuperfície, como por exemplo, se eu tenho dado de poço, no Barreiras é comum. O bom é porque você tem muito dado de poço. No poço, as companhias de água elas fazem uma coisa que elas chamam de perfil litológico. É muito simples o perfil delas, mas dá para você saber pelo menos o que é o Barreira, se é que não é, o calcário que está embaixo, se for o caso, né? Então, assim, se você tiver essa informação do poço dizendo, depois da superfície, 20 metros da outra rocha, você já sabe qual é essa outra rocha. E aí você vai utilizando esse dado de poço. Se eu tenho dado de sísmico, eu utilizo. Se eu não tenho dado nenhum, aí eu invento. Boto um limite, eu acho que e boto um pontinho de interrogação para representar que aquela linha eu estipulei e boto na legenda da figura que o limite entre as duas unidades foi estipulado em virtude da ausência de dados sobre a espessura daquela unidade. Entendi. Nós, no caso, na minha tese, eu utilizei o Surfer, mas não cheguei a fazer bloco diagrama. Eu fiz seção geológica. Perfis, né? Perfis. Perfis, geológicos. E agora com o Caio, ele fez o bloco, né? Porque o Surfer, ele dá a condição de você modelar o que está em cima e o que está embaixo. Aí você consegue inserir lá aquelas cotas positivas e negativas e você vai... O Surfer é muito legal, mas eu não mexo bem nele, não. Vai determinando essas espessuras. Tem gente aqui já dizendo, Rubson, tá bom de marcar um webinar, né? Sobre o Caio mesmo, ele disse um webinar sobre desenho geomorfológico. Estão querendo explorar mais aí seus conhecimentos, viu? Tem mais perguntas aqui? Sim, pode falar. Sem problema. Enquanto a gente estiver preso dentro de casa com esse negócio de corona, todo mundo está com tempo. É verdade, verdade. Tem as demandas, algumas demandas, mas tem um tempo mais livre, né? Rubson, é o seguinte, tem uma pergunta aqui do Hugo Alves, que ainda é sobre aquela história da superfície de aplainamento. Estou vendo a pergunta dele aqui. Se as idades não batem, tem alguma teoria que atualize questões desses aplainamentos? Hugo, é o seguinte, não é que a superfície de aplanamento não exista. Não é que o modelo de aplanamento não exista, deva ser jogado fora. Não é que o modelo de superfície escalonadas esteja de todo errado e por conta de uma idade você vai jogar tudo fora. O modelo de aplanamento existe, a tendência em clima semiárido da superfície se tornar plana, inclusive, eu acho que o clima semiárido os climas secos, sobretudo, são os grandes potenciais da Terra, do planeta Terra, em termos de aplanamento de relevo, os mecanismos morfogenéticos associados à morfogênese e morfodinâmica conduzem isso na elaboração das paisagens. Então, o modelo está correto, né? A única limitação foi essa que você colocou, que as idades não batem. E, por isso, a principal limitação desses modelos é você estabelecer assim, aquela superfície alta ali é de tal idade, aquela outra é tal idade, aquela outra é tal idade, que é como se fazia no passado. Mas no passado, há 40 anos, quando esses modelos foram concebidos, até um pouco mais, o Geomorfologia do Brasil Oriental é de 56, tem mais de 50 anos, você não tinha dado geocronológico como nós temos hoje. Você não tinha os dados de datação por luminescência nos depósitos quaternários, você não tinha urânio tórico, você não tinha um traço de fissão e apatita, você não tinha esses dados que têm larga aplicação na geomorfologia. Então, esses caras, esses clássicos, foram pioneiros em estabelecer idades, fazendo correlações regionais e tal, mas até a própria teoria da tectônica não estava bem consolidada, né? Até os anos 60, no Brasil, ainda existia muitos profissionais que não aceitavam bem os dados de tectônica. Estou falando até os anos 60, hein? Então, assim,
tectônica. A consolidação e desenvolvimento da teoria, a aplicação dela é anos 80, anos 90 para cá, é tudo muito recente. Dados de geocronologia, esses são mais recentes ainda. Então, assim, não há um outro modelo que a gente possa dizer, esse modelo aqui serve para me explicar o Nordeste. Não há. Você vai estudar caso por caso. Se você quiser um modelo para explicar o Nordeste, talvez o que mais se aproxime não é nem um modelo. Um modelo seja uma concepção teórica, sim. Acho que o Wesley, você falou que estava ouvindo aí, acho que ele vai gostar disso, que ele está trabalhando com drenagem. Uma tendência no Nordeste, e isso não é um modelo, é uma tendência global. Uma tendência no Nordeste de uma dissecação generalizada ao longo de planos de fraqueza estrutural da rocha, que podem ser representados por falhas ou por coisas associadas a metamorfismo, como zonas de salhamento e planos de foliação ígnea e metamórfica, que é quando a rocha sobre elevadas temperaturas e pressões começa a desenvolver, né, o estiramento mineral. Então, essa anisotropia, que é uma característica diferencial da rocha, por exemplo, ela tende mais ser erodida nesse sentido do que nesse. Essa direção preferencial vai facilitar o trabalho da drenagem naquela direção e condicionar o trabalho da drenagem. Então, aquilo que eu acho de mais global hoje no Nordeste não é o modelo, dizer, não, um modelo geral, não, é essa concepção generalista de que a drenagem tende a seguir planos de deformação estrutural, linhas de fraqueza, como queira chamar. Mas o modelo em si não nos serve mais para explicar a realidade, em virtude de que o modelo em si está atrelado à datação das superfícies. Superfície gondwana, tal idade, superfície sul-americana, ciclo Velhas, Paraguaçu, tudo isso tem sua idade estabelecida lá nos trabalhos clássicos. Essas idades não estão batendo bem, certo? E, por esse motivo, isso é uma limitação do modelo. Mas não veio um novo modelo para substituir esse modelo antigo. Ainda não. Hubson, inclusive ainda tem a questão, né, de que se torna difícil você ter uma idade precisa nessas superfícies por conta de todo o processo de intemperismo também que já ocorreu ao longo de muitos anos, né? E aí eu já pego o gancho para falar aqui numa pergunta aqui do Jenson novamente, ele diz assim: a etiplanação atualmente é uma teoria norteadora para a interpretação dos relevos semiáridos do Nordeste? Benson, eu acho que, pelo menos eu tenho usado. Eu tenho usado a ectiplanação. Acho ela... talvez eu não sei se daria para falar assim, na ectiplanação como um modelo para o Nordeste, mas pelo menos para vários estudos de caso, eu acho que ela tem sido mais adequada, porque ela é mais flexível. Você trabalha com ciclos de maior umidade, intemperização, como o Saulo falou, formação de mantos de intemperismo, depois remoção de mantos de intemperismo, fase seca de aplanamento. Aí você tem pedogênese, morfogênese. Isso é mais flexível no modelo de ectiplanação. No modelo de pé de planação, a coisa é mais rígida. Você tem soerguimento, aplanamento, soerguimento, aplanamento, soerguimento, aplanamento, né? Assim vão se modelando as superfícies escalonadas. O modelo de ectiplanação, por exemplo, já incorpora sem problema o que Saulo falou aí. A fase de intemperização, de formação de manto de intemperismo, atrapalha a datação do modelo. Pois é, no caso da superfície de aplanamento. No caso da ectiplanação, que está associada à teoria de duplo aplanamento, né, que esse aplanamento que vai ocorrer na base de um manto intempérico, ou seja, um aplanamento epigênico, sobre condições epigênicas, já está incorporado no modelo. Então, essa flexibilidade, eu acho, e a incorporação da fase úmida e da fase seca, eu acho que ela tem sido mais adequada
A gente é mais nova também, né? Concepção dos anos 80, de ectiplanação. Se Rubson, você você olhar vai... aquele artigo que eu publiquei sobre Zinselberg de Quixadá, eu trabalho com essa concepção, né? Aquela área. Mas se você for trabalhar a geomorfologia litoral, já fica mais complicado, né? Sim. A Maria Luísa Gomes, ela pergunta: o que o senhor pode dizer sobre a revolução da maioria dos maciços do Nordeste do Brasil nos últimos 10 mil anos? Os Acho que ela quer eventos... dizer evolução. Evolução, é. Os eventos que levaram à formação de colúvios são basicamente os mesmos para a região? Bom, é o seguinte, como é o nome dela? Maria Luísa. Maria Luísa, eu acho que esse intervalo temporal, a rampa de colúvio, ele é pequeno, porque ele vai ser pouco representativo do ponto de vista geomorfológico. Veja que você está falando sobre maciços aí, alguns deles que estão sendo exumados há mais de 100 milhões de anos. Nós temos um embasamento antigo que provavelmente muitas partes não foram recobertas por bacias, está só sendo exumado. E aí essas irregularidades da crosta estão sendo alçadas na forma de maciços. O intervalo de 10 mil anos eu acho muito pequeno para você estudar colúvio, a não ser que seu trabalho seja muito de geomorfologia ambiental associada a movimentos de massa. Aí, eu diria que, mesmo assim, esse recorte ainda é pequeno. Porque é o seguinte, se você trabalha com um maciço, você estuda movimentos de massa nesse maciço, se você quer estudar essas rampas de colúvio dos últimos 10 mil anos, rampas de colúvio em clima seco, elas podem ter como gatilho a tectônica, neotectônica, no caso, um soerguimento. Elas podem ter como gatilho um evento extremo, um evento chuvoso, mas elas podem ter condicionantes estruturais também. O maciço pode ter uma predisposição estrutural que favoreça mais a dissecação dele num sentido, levando à formação de mais rampas de colúvio em um determinado local em detrimento de outro. Pelo menos os maciços que nós conhecemos são assim. A distribuição de colúvio deles não dá 360 graus homogênea em torno do maciço. Sempre tem locais que tem mais, tem locais que tem menos, porque é uma predisposição estrutural da rocha em secar em uma direção. Então, a tendência é que tenha starts e liberação de materiais mais naquela direção. Então, é importante avaliar as condições estruturais desse maciço. Averiguar se há essa predisposição estrutural num determinado sentido. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, tem só 3, 4 linhas para fazer a pergunta, e acaba eu não entendendo bem o que ela quis dizer. Espero que não tenha sido o caso. De qualquer forma, se não for isso, a gente pode conversar em outro momento ou até por e-mail. De repente, Saulo, você pode disponibilizar meu e-mail, e aí a galera pergunta, certo? Saulo, falta 4 minutos, eu acho que a gente vai ter que encerrar por aqui. Isso, infelizmente a gente vai ter que encerrar agora, pessoal. Ficou algumas perguntas ainda, mas nós vamos fazer o seguinte: já que ele se disponibilizou, eu vou marcar com o Rubson agora um webinar sobre desenho geomorfológico. Pode ser, Rubson? Pode. Pode. Certo. Eu marco com você aí no WhatsApp. Depois a gente conversa, marca uma data e a gente divulga. Pessoal, e quem ficou com a pergunta aí, se a pergunta você tiver muito ansioso para discutir essa questão, pode mandar Rubson Pinheiro, tudo junto, @yahoo.com.br, a gente tenta responder por lá, certo? Perfeito, Rubson. Muito obrigado pela participação. Saulo, valeu, obrigado, pessoal. Desculpa aí pelo atraso, poderíamos ter conversado 1 hora, acabamos conversando só 30 minutos, mas estou me dispondo a participar desse outro webinar sobre desenho e pode voltar com perguntas de geomorfologia sem problema nenhum. Perfeito. Um abraço, Rubson. Até mais. Valeu. Valeu.
Então, pessoal, agradeço a presença de todos vocês aqui. Pedimos mais uma vez desculpas pelo atraso. Eu vou conversar com o Rubson para fazermos esse webinar extra, né? Tendo em vista que nós estamos fazendo sempre toda sexta-feira, às 15 horas. Vale lembrar, né, que nessa sexta-feira agora nós teremos um webinar com o professor William Salum Filho, que é doutor em Geociências pela USP, professor da pós-graduação em Geociências da USP, foi meu orientador de doutorado junto com a professora Alcina. Ele vai estar falando sobre o karst e as cavernas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, esse webinar será agora, sexta-feira, né? Vou dizer aqui a data. Hoje é 20, sexta-feira, agora 22 de maio, às 15 horas. Nós vamos ficar fazendo sempre essas videoconferências aqui pelo YouTube, na sexta, às 15 horas, porque nós estávamos fazendo à noite, mas à noite nós temos uma quantidade muito grande de pessoas na internet e estava travando as nossas palestras, né? Então, vocês viram que agora à tarde foi bem tranquilo, não houve praticamente nenhum travamento. Então, nós vamos estar fazendo sempre na sexta-feira à tarde, certo? Porém, essa de Rubson, nós vamos marcar um horário extra, certo? Já que nós temos webinars aí agendadas até agosto, todas as sextas-feiras, e para a gente não ter que esperar até agosto, setembro, né? A gente marca um horário extra aqui com o Rubson e faz essa webinar sobre desenho geomorfológico, né? E tão logo eu estarei divulgando aí para vocês desenho geomorfológico, divulgando para vocês aí essa palestra que ele vai fazer, certo? O Rubson é um dos geógrafos, né, que mais tem trabalhado hoje com a questão da gênese do relevo, a gênese e evolução do relevo, né? Principalmente no tocante à geomorfologia estrutural. Ele e alguns outros pesquisadores do Nordeste, assim como a professora Wanda, o professor Antônio Carlos, e outros, né? Mas tem se destacado a nível de Nordeste de Brasil pelos trabalhos que tem realizado, né? Um grande geógrafo que tem aí orgulhado a geografia na geomorfologia, e portanto nós vamos aí aproveitar, né? Já que ele se dispôs aí, nós vamos marcar essa data para fazer um novo webinar, dessa vez sobre desenho geomorfológico. Então, muito obrigado a todos, vai ficar aí disponível no YouTube, certo, a palestra, e até sexta-feira com o webinar do professor William Salum Filho, às 15 horas. Um abraço.